o que nos dá o direito ou direitos legais de agir em nome do Senhor Jesus não são nossos recursos humanos. Nossos recursos humanos, eles não são suficientes. Não há inteligência no mundo suficiente, não há santidade no mundo suficiente, não há autoajuda no mundo suficiente, não há nada em que se possa fazer para partir, o céu se pressionar e passar, enviar os anjos para agir a nosso favor. Nada. Por isso, uma pessoa simples, desde que ele creia e se afirme na fé, ele recebe anjos poderosos, porque os anjos estarão disponíveis a respeito daquele que é da salvação. Então vamos lá. Duas coisas importantíssimas. Que sair do reino de Deus, ou seja, do reino inimigo para o reino de Deus, que tipifica bem a saída do povo do Egito. Veja, Deus tinha prometido para aquele povo, como hoje para a igreja, que o povo estaria por cima e não por baixo, seria cabeça e não cauda, teria para emprestar, não haveria necessidade de tomar emprestado. Que Deus entregaria os inimigos do povo curvado diante de si, porque Deus já abriu um bom tesouro. Então todas essas promessas maravilhosas você vê direcionada para o povo. Porém, você não se via nada disso do povo. Quem estava por cima era Faraó. Era Faraó que decidia quem ia viver, quem não ia viver. Então, enquanto o povo tinha promessa de estar por cima, estava por baixo, de prosperar em tudo que colocava as mãos, trabalhava em troca apenas de água, de pão e água. E o que tinha era desonra e sofrimento. Então, isso durou até o povo aceitar ficar debaixo do governo de Faraó. Então, quando Moisés ativou a fé do povo, que o povo saíram, corresponde que estava saindo debaixo de um reino para outro reino. E no caminho teve o Mar Vermelho. O Mar Vermelho, o próprio Paulo disse, em 2 Coríntios, que o Mar Vermelho tipifica o batismo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Então, o batismo, as águas que o mar tipifica, era a travessia, que é o batismo. Eu preciso crer. E quando eu creio que eu sou batizado, sabe, também não pode ser um ritual. Eu tenho que ter uma fé por trás disso, que de fato o batismo significa. Bom, todo homem pecou, todos nós pecamos, e estávamos escravos, condenados à morte, não tinha recurso. A Bíblia diz, primeira carta de João, capítulo 3 e verso 8, todos que pecam pertencem ao diabo, a cena nós. Não tinha jeito, nada nós poderíamos fazer para deixar de estar debaixo do governo de Satanás, como o povo de Deus estava debaixo do governo de Faraó. Então, quando eu entendo que a minha vida estava condenada, que eu me batizo, que eu desci as águas, eu morri, a minha vida acabou-se ali, e junto com ela, a minha dívida ou as minhas dívidas, junto com ela, o homem que estava condenado. Eu morri ali. Ali eu encerrei o meu ciclo de vida, a vida que estava condenada. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu com nossos pecados, ele só morreu, ele era justo. Ele só morreu com nossos pecados, porque o céu aceita que os nossos pecados, os pecados daqueles que morreram em Cristo, foram os mesmos pecados que foram colocados na conta de Cristo. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que era nosso, foi o castigo que caiu sobre ele. É o que está escrito em Isaías capítulo 53, verso 4 em diante. Então, o castigo que era meu, a condenação que era minha, a morte que era minha, recaiu sobre Jesus. Por isso ele morreu com os nossos pecados. Mas isso eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo. Então, eu estou descendo as águas, eu estou fazendo isso, eu estou morrendo, encerrando o ciclo do homem contaminado, ou seja, do homem escravo, do homem que Satanás tinha direito. Porque todos pecaram em Adão e o pecado reinou sobre todos, assim como o Faraó governava, reinava, o pecado reinava sobre mim. Então, as doenças, a depressão, a tristeza, a escassez e todas as mazelas é cobrança do pecado. Porque no reino que eu estava, o salário do pecado, a cobrança era tirar da vida, não se paga com dinheiro. Então vamos entender. Então eu desci nas águas com essa consciência. E agora, quando eu ressurgi,
ressurgir. A Bíblia diz, por um só homem entrou o pecado na terra e o pecado se estendeu entre os homens. Por um só homem também entrou a salvação, o dom da vida entrou. E agora quem está em Cristo reinará em vida por causa desse mesmo fundamento e princípio que fez com que nós, como pecador, pertencesse ao diabo, mas agora nós em Cristo pertencemos a Cristo, agora somos rei. Então vamos entendendo. Então quando nós ressurgimos, a Bíblia diz, porque um morreu por todos, e agora do mesmo princípio que um morreu por todos, todos foram ressuscitados por um que é Cristo. Agora, está lá, em Romanos capítulo 5, justificado por fé, tenho paz com Deus. Agora, a vida é 1 aos Coríntios, ou seja, 2 aos Coríntios capítulo 5, a partir do verso 15 em diante, você vai encontrar essa passagem. O justificado por fé tenho paz com Deus é em Romanos 5. Agora, um morreu por todos, e todos morreram junto, assim como um ressuscitou e todos ressuscitaram junto, está em 2 aos Coríntios, a partir do verso 15. Então, o que acontece? Quando Jesus ressuscitou e foi elevado no lugar das alturas, no lugar de maior honra, sentado à direita do Pai, quando eu fui batizado, que eu me ergui das águas, com essa consciência ativada, eu também fui ressuscitado em Cristo. Eu agora estou no lugar de governo. Por isso agora eu tenho a autoridade de ligar. E o que eu ligo o céu liga. De desligar. E o que desliga o céu liga. Porque eu sou autêntico representante do reino do céu. O que nem um recurso humano, teologia, qualquer conhecimentos acadêmicos, tudo isso pode acrescentar e agregar. Paulo chegou a dizer, ninguém estudou mais do que eu, ninguém sabe mais do que eu. Mas eu não me apoio em nenhum dos meus estudos. Eu levo todo o conhecimento cativo à obediência a Cristo. Então vamos lá. Quando você ressuscita em Cristo, que a tua consciência é ativada, você está sentado à direita do Pai. Agora, lembra, a tua vida, a minha vida, as nossas vidas, elas estão condenadas. Então, vamos pontuar o que anularia o que seria só teórico, a vida de uma pessoa que, se ele fizer só assim, ele não terá o céu disponível, os anjos celestiais não verão na vida dele. Ele foi lá, se batizou nas águas, e quando ele saiu das águas, ele continuou vivendo do jeito que ele gosta, do jeito que ele sempre viveu antes, fazendo as coisas que ele gosta, do jeito que ele gosta, servindo os seus desejos, seus prazeres, suas vontades. Ele não conhece nada a respeito da lei do céu, não tem interesse de conhecer, ele vive a sua vida. Todos os dias tem gente banhando no rio, e não significa que elas nasceram de novo, porque a pessoa foi o lado teórico, ela desceu as águas, mas ela continua vivendo a vida dela. Então, ela leva as coisas de brincadeira, então o céu não age, ignora essa pessoa. Agora, a pessoa desceu as águas, ergueu e entendeu que maravilha foi o que o Evangelho fez por ele e por todos nós. E aí, quando ele se levanta, ele diz, Senhor, eis-me aqui. Ele entende que agora Deus tem interesse e quer que eu seja a luz desse mundo, que eu seja a justiça desse mundo. Ele, o céu, sabe, e você deve saber, que você, como testemunha, veja só, homens perversos, homens maléficos, homens, países, governantes, sempre fez o mal, sempre praticou injustiça com todos os homens. O céu não podia agir. Mas no momento em que o céu pratica injustiça com um justo, imediatamente o céu agirá. Porque os olhos do Senhor passeiam sobre o mundo, o universo, acompanhando o justo, porque Deus sempre está monitorando o justo. Deus acampa anjo ao lado do justo. Deus enviou anjos poderosos a serviço do que teme. Você tem que ter essa consciência. Por isso você não deve reagir a propósito.
Há muitas pessoas que não entenderam nada a respeito do papel de testemunhar, que não entenderam nada a respeito do papel de ser luz, e ele espera a injustiça do sistema corrompido. E o sistema se levanta contra ele, ou contra a sua entidade, e ele revida usando os mesmos princípios, usando os mesmos métodos, usando a mesma fórmula. Essa pessoa, ela não entendeu, e se entendeu, ela está cometendo uma besteira grande, porque ela não vai dar conta e o céu não vai agir por ela. Pedro chegou a falar que para isso nós fomos enviados. Olha, quando você estiver sofrendo injustiça, lembra que no mundo inteiro tem pessoas sofrendo, porque nós somos geração santa, geração eleita, povo escolhido para um propósito. Mas ao mesmo tempo nós somos pedra de tropeço, como Jesus foi. Mas se nós evitarmos, por isso Jesus disse, ouviste o que foi dito aos antigos, ame quem ama aqueles que lhe amam. Jesus disse, não, vocês devem abençoar e orar até pelos inimigos, para que se torneis filhos de Deus. Então, quando nós tenhamos confiança no céu, nós agimos assim, porque é a partir do nosso testemunhar. É por isso que as testemunhas ficarão no sistema, porque se as testemunhas não ficassem no sistema, toda atrocidade que o sistema vão fazer no tempo do anticristo não poderia ser julgado pelo céu, porque não tinha um justo ali. Por isso os justos ficarão, ou seja, as testemunhas ficarão. Que a igreja já tem outros vídeos no meu canal ensinando, mostrando pela luz da Bíblia que ali se dividiu em dois grupos. A igreja foi levada para um lugar seguro, aquela igreja que o diabo mandou soldado como água atrás da igreja, mas não conseguiu encontrar a igreja. A igreja está guardada pelo Senhor, mas paralelamente você vê que a testemunha ficou. Em Apocalipse 12 você vê que agora, uma vez que o anticristo não conseguiu encontrar a igreja, né, a terra se abriu, engoliu seus soldados, ele concentrou a sua raiva nas testemunhas. Aquelas testemunhas de Apocalipse com poder, fazendo grandes sinais, elas ficaram propositalmente. É o ponto mais alto de imitar Jesus. Olha, o mundo sempre teve injustiça, mas nunca o céu pôde intervir, porque era a injustiça de alguém justo feito para com alguém justo. Mas tudo mudou quando Jesus foi justificado, ou seja, quando Jesus, que era justo. Então, quando nós estamos em Cristo, preste atenção nesse ponto aqui, que você vive a vida de Cristo, que você é introduzido no sistema, porque servir a Deus não significa dizer, buscar o reino dos céus em primeiro lugar, que você deve, que tem que ser, você tem que estar pregando, você tem que estar evangelizando. Não, você serve com o seu testemunho, porque quando você tem essa consciência ativada, você está em um local que sempre foi um reduto de injustiça, de perversidade. Imagina uma empresa que o dinheiro da massa que trabalha, que vai para os seus líderes, que esse líder, por sua vez, alimenta o pecado, alimenta o erro, alimenta a morte, alimenta o crime, alimenta os vícios. Então a finalidade do trabalho dessa pessoa que está aqui, emprestando suas habilidades, seu tempo, seu corpo, suas faculdades mentais, sai de manhãzinha cedo da sua casa para trabalhar. Então ele tem parte do que ele produz. Então o que essa massa produz, que vai para essa liderança que usa, que potencializa o mal, o crime, que resulta em morte, em dor e sofrimento, por causa do que ele gasta o seu tempo, quem sabe na prostituição, quem sabe nos vícios. Então parte do trabalho dessa pessoa vai servir para alimentar a grande massa, ou seja, a grande máquina que resulta em morte. Agora essa pessoa se converteu e ela tem consciência disto, ela está ali. Então aquele lugar sempre foi um reduto de fazer maldade, de perversidade. Agora, como tem uma testemunha ali, e o testemunho dela vai sendo registrado,
a ponto do patrão que está ali ver que, de fato, aquela moça, aquela pessoa serve a Deus. Deus está naquela pessoa viu a justiça de Deus naquela pessoa, viu o amor de Deus naquela pessoa, a retidão de Deus naquela pessoa, uma pessoa responsável, pontual, verdadeira, honesta, correta e temente a Deus, quem sabe até verbalizou. Então, a partir do momento que se haver esse registro, e mesmo assim, pode acontecer duas coisas, né? Pode acontecer, coisa número um, o que aconteceu lá com, no caso, o general de Damasco, né? Aquele que era leproso que foi curado. Então, era uma série que estava ali. Então, a pessoa pode se converter e procurar o Senhor Deus, ou pode ignorar ou debochar, ou coisa desse tipo. Então, neste caso, o céu entrará em ação para aplicar a justiça ali, que não aplicaria se não tivesse entrado um justo lá, se um justo não tivesse sido, digamos assim, tivesse sido afetado. E o que você acha que vai acontecer? Para quem Deus vai trazer os frutos, o resultado? Quem Deus vai honrar? Aquela pessoa que foi desonrada. Então esse é um dos papéis do cristão. Então vamos lá. Quando você vive a vida de Cristo, que entende isso, que entende que não se trata de religião, você entende que Ele não quer que nós sejamos escravos, Ele já nos resgatou, nós éramos escravos, Ele nos resgatou, como diz Colossenses 1:13, Ele nos resgatou do império das trevas, era o povo no Egito, para o reino do seu amor. Você não precisa mudar de rua, mudar de emprego para você ser transportado, na tua consciência, na tua fé. Então agora você está no reino do amor. Ele, Deus, não quer que você seja escravo. Você precisa entender isso. Tem um plano maravilhoso para você, melhor que seu plano. Mas para isso é necessário que você viva a vida de Cristo, porque é a vida de Cristo onde está a honra, onde está a imortalidade, onde está o poder. Você é o corpo de Cristo. O Cristo ressuscitado que está com o corpo glorificado, que está sentado à direita do Pai, não é ele mesmo não pode vir evangelizar, ele não pode entrar, trabalhar numa empresa, ele não pode levantar um caído, ele não pode dar uma palavra, ele não pode ser honesto, ele não pode ser justo, porque ele não está aqui. Mas você entendendo que você é o corpo dele, você ao fazer, é ele fazendo. E agora, o poder dele é mortalidade. Todo o poder foi me dado nos céus na terra, está em você. Você tem anjos poderosos. É por isso que uma pessoa simples pode ser uma pessoa grandiosa. Inclusive a Bíblia diz, ele pega do pobre necessitado e faz sentar com os príncipes. Lembra da parábola? Que ele mandou chamar os ricos, mas todos estavam ocupados. E depois ele disse, já que não vieram, estava todo mundo ocupado, mas chama os mancos, os aleijados, os pobres. Então você vê que quando o rei entrou naquele local, não viu um enfermo, não viu um pobre, não viu um imundo, não viu um aleijado, estava todos de veste branca, mas tinha duas pessoas ali dentro, que estavam com a veste descompatível, para você entender que não são os recursos desse mundo que faz uma pessoa ser grande, ser santa, ser pura. Então vamos lá, para nós concluirmos. Lembra da injustiça que Jesus sofreu? Um homem íntegro, um homem verdadeiro, um homem justo, um homem santo, um rei. O comum era os reis entrarem em cidade ou visitar outros reis de carruagem, medida a grandiosidade da carruagem a honra do rei. Jesus entrou de jumentinho. Jesus disse, Pai, eu sei que todas as coisas que são tuas são minhas. Porém, o Filho do Homem, muitas vezes, não passou privação porque ele sabia criar do nada, tirou dinheiro de boca do peixe para pagar impostos, multiplicou os pães no deserto, que nós também podemos crer e fazer, realizar. Mas veja, o mundo não reconheceu a honra de Jesus, a justiça de Jesus, e ele foi pobre. Quando você crê que está vivendo no nome dele, na vida dele, a justiça que foi negada para ele é sua por direito. A riqueza que foi negada para ele é sua por direito, não para você se vangloriar, não para você acumular. Jesus sempre combateu o acúmulo. Mas a riqueza do mundo, Jesus disse, Pai, está lá em João capítulo 17, verso 10. Pai, eu sei que todas as tuas coisas são minhas. E o que é do Senhor? Salmo 24.
todas as coisas pertencem a Deus. Os céus e a terra pertencem a Ele. E essas coisas que pertencem ao Pai é de Jesus. Jesus diz: Pai, todas as coisas são tuas, são minhas, e as minhas coisas são tuas, inclusive esses discípulos. Não só esses que estão aqui, mas aqueles que hão de crer. Nós somos do Pai. Então a herança de Jesus cai em nossa conta. A justiça de Jesus cai em nossa conta. Dá para você entender? Ele foi maldito por causa da nossa maldição, caiu sobre ele. Ele foi pecador por causa do nosso pecado, caiu sobre ele. A nossa má sorte caiu sobre ele. E ele foi ferido pelos nossos pecados. O castigo que era nosso caiu sobre ele, para que o mesmo critério fosse aplicado. E agora a justiça que foi negada para ele está em nossa conta. Nós somos a justiça de Deus. A riqueza que foi negada para ele está em nossa conta. Agora, é necessário que nós tenhamos consciência disto. E nos espalhamos por esse mundo até que ele volte. Como está escrito, ele subiu ao céu. Convém que ele subisse ao céu, e ele subiu. Com um propósito bem definido, até que todos os inimigos fossem colocados embaixo dos seus pés. Quem é os pés de Jesus? A igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Deu para você entender? Então, você estiver. Se você sentiu no seu coração, entendeu no seu coração, tomou a decisão de matar a tua vida, de morrer para você, para nascer, sua vida estava condenada. Agora, Deus está dando uma oportunidade para você morrer a sua vida e renascer em Cristo. Nova criatura você é, como diz 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 17. Se você deseja, eu quero que você feche seus olhos e faça essa oração comigo. Diga: Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos, e eu creio que o Senhor morreu com a minha morte. O Senhor se tornou pecador com os meus pecados. O Senhor foi condenado com a minha condenação. Pai, eu te agradeço. Pois agora, Senhor, entrego a minha vida em tuas mãos. E eu deixo a minha vida, paraliso a minha vida, anulo a minha vida agora, receba a tua. E agora, Pai, em o nome do Senhor Jesus, eis-me aqui. Usa-me, ensina-me as coisas do teu reino. Que o Espírito de revelação, o Espírito de iluminação me ilumine, para que eu possa conhecer todos os regimentos do reino, todas as chaves do teu reino que eu venha conhecer. Pai, porque a minha decisão foi em o nome do Senhor Jesus. E eu digo: amém, está consumado. Então, a partir de agora, você procure um local que prega o evangelho do reino e faça parte de um corpo físico, e na próxima oportunidade se batize para consumar o que você confessou agora, para se cumprir o que a Bíblia diz, que o testemunho das águas são importantes. Amém? E mais uma vez, eu quero falar para vocês o seguinte: nós somos uma equipe que estamos a serviço do reino dos céus. Nós somos a equipe Escola da Fé. E nós temos testemunhado e visto o poder de Deus agindo em nossas vidas a partir de nossos ministérios, aonde alguém corresponde à fé. Nós temos 20 anos que nós temos pregado o evangelho de milagres, curas, maravilhas. Já vimos surdos ouvir, já vimos cego ver, já vimos pessoas em estágio terminal ser recuperado, e o mais maravilhoso, pessoas se converterem ao Senhor Jesus. E aí, por onde nós temos passando, já passamos em várias cidades, levando esse reino, temos deixado filhos da fé. Então nós, a Escola da Fé, estamos aqui na cidade de Açaiândia do Maranhão. Qualquer um de vocês que queira nos convidar, pessoas que não só desconfiam, mas que está sentindo na pele o agir do mal, enfermidades, problemas financeiros, problemas de vícios, um ficando bom, curado, e outros caindo doentes. Isso era característica do mal. Quando o Senhor Jesus enviou o seu discípulo, ele disse: a casa que receber vocês, quando entrar na casa, cure os enfermos que naquela casa houver. E é isto que nós estamos
determinados a fazermos, a casa que nos convidarmos. Nós iremos até aquela casa e nós, em o nome do Senhor Jesus, nome que é maior do que todos os nomes, nós iremos paralisar essa força do mal. Se tiver pessoas enfermas, nós iremos estar orando e você pode ter certeza, o milagre irá acontecer. Se tiver forças agindo nas finanças, problemas conjugais, problemas de vício ou problemas judiciais, nós iremos orar paralisando essa força. Porque ninguém pode prender aqueles que Jesus libertou. Então nós estamos indo em nome do Senhor Jesus, mas para isso é preciso que você nos convide. Nós estamos deixando o nosso WhatsApp, como também estamos a partir do nosso canal Foco do Reino de Cristo. Você coloca lá Foco do Reino de Cristo Charles Araújo, que você vai encontrar no nosso canal. Coloca lá nos comentários e a partir do nosso Instagram, deixe também o seu comentário, o seu endereço, é claro, se você mora nas proximidades da Ceilândia. E aí nós vamos estar entrando em contato com você, marcando horário para a nossa equipe ir lá e fazer uma oração, cessar com esse mal em o nome do Senhor Jesus. Então por aqui nós estamos ficando. Agradeço a cada um de vocês que esteve conosco. Como nós falamos a semana passada, nós estaremos todas as semanas fazendo uma live. Estamos partilhando essa live durante a semana em nossos canais, nossas redes sociais. E sejam seguidores das nossas redes sociais, porque você vai crescer na fé. E por aqui nós estamos concluindo, agradecendo a cada um de vocês, que as bênçãos do Senhor caiam sobre cada um de vocês, em o nome do Senhor Jesus.